Hello, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela, de Ciências, e hoje a gente vai começar a estudar sobre a eletrização dos corpos. Eu preciso que vocês lembrem que todo material é constituído por átomos. Átomos são partículas minúsculas que não são vistos nem por microscópios. Os átomos são constituídos de partículas ainda menores, como os prótons e os elétrons, que são responsáveis pela existência de cargas elétricas. Os prótons são dotados de cargas positivas e estão no núcleo dos átomos. Então, aqui, ó, o núcleo, e dentro desse núcleo a gente vai encontrar partícula elementar chamada próton e partícula elementar chamada nêutron. Enquanto os elétrons possuem carga negativa e se movimentam ao redor do núcleo, lá na eletrosfera. Então, essa parte do átomo que está aqui girando em volta do núcleo, a gente chama de eletrosfera. E é nessa eletrosfera que a gente vai encontrar partículas chamadas de elétron, e elas são dotadas de carga negativa. E os prótons, que ficam lá dentro do núcleo, são dotados de carga positiva. Só para reforçar as partes deste átomo. A parte central do átomo, que a gente chama de núcleo, vai possuir dois tipos de partículas elementares: o próton, que possui carga positiva, e o nêutron, que não possui carga. O próton está representado pela cor verde e o nêutron pela cor azul. Em volta desse núcleo, a gente tem uma região chamada de eletrosfera. E nessa eletrosfera, a gente vai encontrar partículas elementares de carga negativa, que são os elétrons. Quando a gente tem um átomo que possui a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, a gente vai chamar esse átomo de átomo neutro. Ou seja, átomo neutro é aquele em que o número de prótons e de elétrons são iguais. As cargas positivas e as cargas negativas são idênticas. Acabamos de ver que um átomo neutro possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Um corpo, que é dotado de vários átomos, ele pode ser eletrizado de duas formas. Positivamente, a gente vai chamar ele de cátion, ou negativamente, a gente vai chamar ele de ânion. Um corpo eletrizado positivamente, ele vai possuir mais prótons do que elétrons. E um corpo eletrizado negativamente, ele vai possuir mais elétrons do que prótons. Eu preciso que vocês saibam que quem se movimenta de um corpo para outro são os elétrons. Os prótons, que são as cargas positivas que estão lá dentro do núcleo, elas não saem lá de dentro. Quem sai são os elétrons que estão girando em volta lá na eletrosfera. Então, eles que vão sair de um corpo para outro. Se um material ele perde elétrons, ele vai ficar carregado positivamente. Se um material ganha elétrons, ele fica carregado negativamente. Observe essas duas imagens aqui de cor verde. A gente tem 4 prótons no núcleo, temos 4 prótons no núcleo. Então, os prótons não vão ser alterados a quantidade, porque eles ficam presos aqui dentro do núcleo. Quem vai se movimentar são os elétrons. Ou eles vão mudar para um outro átomo, ou eles vão receber de outro átomo. Aqui, quando ele fica carregado positivamente, pode ver que a gente só tem 3 elétrons nesse exemplo aqui. A gente vai ter mais prótons do que elétrons. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 elétrons e 4 prótons. Então, a gente tem mais elétrons do que prótons, logo, este átomo aqui está carregado negativamente. A gente vai chamar ele de ânion, e quando ele está carregado positivamente, a gente vai chamar ele de cátion. Para a gente encerrar a aula de hoje, vocês precisam saber que entre as cargas elétricas existe uma força natural que representa a interação elétrica entre elas. Então, quando a gente tem átomos que estão carregados positivamente, se a gente se aproximar eles, não vai dar certo, porque cargas iguais se repelem. Então, dois átomos positivos se repelem e dois átomos negativos também se repelem. Agora, se a gente tem átomos de cargas opostas, elas vão se atrair, porque os opostos se atraem.
espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Qualquer dúvida, pode me perguntar lá no mural, para quem está me assistindo pela plataforma, ou aqui nos comentários do YouTube. Quem é meu aluno lá da plataforma, por favor, não esqueça de responder o formulário do dia. Um beijo e até a próxima!